quando trabalhamos com termos do dicionário, hoje estamos falando da sodomia especificamente, esse termo, na época medieval, um termo do latim medieval, uma língua morta que não é usada mais, nós estamos muito mais reféns se não tomarmos cuidado de generalizações dos dicionários. Percebem? Então, a gente tem que ter isso em mente quando falarmos sobre os textos em que esse contexto aparece, em que esse termo aparece. Muito bem. Não existe uma metalinguagem semântica independente de cultura, baseada no alfabeto do pensamento humano, ou seja, não existe um alfabeto geral de toda a humanidade que você pode acessar conteúdo de qualquer época, de qualquer cultura, e não existe um sistema não arbitrário de elementos primitivos semânticos universais. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque as línguas, elas têm suas próprias estruturas e sentido, ok? Então, as tentativas de realizar essas traduções, de descobrir essa metalinguagem, são exercícios de autoengano, para não dizer de autopromoção. Então, é muito comum você acabar encontrando por aí professores formados que dão aula na universidade, doutores, que estão se autopromovendo através desses exercícios e tentativas de traduções que só constrói mais engano, entendem? Então, se às vezes podemos nos enganar e pensar que capturamos a essência de um uso específico do latim medieval, com algumas frases ou sentenças de uma língua moderna, nós fazemos isso apenas ignorando as mudanças maiores e mais marcantes de categorias inteiras, como, por exemplo, a categoria moral e a categoria sexual. Então, nós temos que ter muito cuidado com traduções modernas de termos do latim medieval, porque a gente não pode ignorar as categorias que vamos falar hoje, e semana que vem, nas duas lives, né, de hoje, dia 29, sobre moral e sexual. Tá? A reivindicação de uma superlinguagem universal que abrange os termos e julgamentos morais é só uma pretensão positivista, tá? Isso é discurso para fazer a gente dormir. E isso, Nietzsche vai tratar disso, e o Mark Jordan vai citar, né, essa questão que Nietzsche trata, de que um acadêmico pode alcançar a maior imparcialidade e objetividade possíveis de tratamento, né? A menos que maior possível seja uma ironia. A única maneira de se dizer que um professor, que um acadêmico, que um cientista alcança imparcialidade e objetividade é sendo irônico. É a única maneira que você pode afirmar isso, tá? Porque não existe imparcialidade, não existe objetividade. Pode ter uma pessoa com doutorado falando com vocês, né? A formada historiadora e diz, não, esse termo significa isso, essa era a realidade histórica de tal grupo de pessoas, e se a pessoa não coloca para você que ela está falando de determinada posição, que ela muitas vezes defende o que defende por causa de suas crenças, ou ela só interage com pessoas que também têm essas mesmas crenças. Então, veja, se você não perceber as nuances em torno dos pesquisadores, você vai ser enganado por essa falsa imparcialidade e essa falsa objetividade.